Nas últimas semanas, o governo Trump aumentou muito as operações contra imigrantes e as imagens que têm saído desse processo têm chocado muitas pessoas ao redor do mundo pelo tamanho da brutalidade e da violência. E a principal força por trás dessa ofensiva é o ICE, a Polícia da Imigração, que, sob a administração Trump, está se tornando a força de segurança mais importante da política interna dos Estados Unidos e aquela que está dando o melhor cimento ideológico para o plano político do Trump. O US Immigration and Customs Enforcement, o ICE, foi criado no dia 1º de março de 2003 como uma resposta direta aos ataques realizados contra os Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001, com o objetivo de integrar e centralizar melhor a política de segurança interna para prevenir que outros ataques terroristas fossem realizados dentro do seu território. A fundação do ICE está ligado também a um movimento de reorganização da política interna dos Estados Unidos, o maior desde a Segunda Guerra Mundial e que vai ficar marcado pela aprovação do Ato de Segurança Interno de 2002, que vai mudar uma série de diretrizes e de bases operacionais a partir do governo de George W. Bush. E é justamente daí que o ICE vai nascer. Ele vai nascer da fusão de duas agências antigas que cumpriam papéis diferentes. A primeira delas era a Immigration and Naturalization Service, que tinha como principal responsabilidade a fiscalização da imigração e a detenção desses imigrantes, e da US Customs Service, o serviço de alfândega dos Estados Unidos, que era o serviço responsável por apontar perícias e fazer investigações criminais em crimes de fronteira. Então, quando o ICE foi fundido e ele foi criado nesse contexto, ele basicamente juntou duas autoridades diferentes na mesma organização, dando a essa agência um poder civil para a realização de deportações, como também para questões criminais que envolvem investigação e eventuais acusações contra imigrantes. E o crescimento dessa agência só foi possível graças à expansão e à estruturação que foi realizada entre os anos de 2003 e de 2016, que passaram a organizar essa política de imigração dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, porque a agência vai separar 3 diretórios particulares para poder organizar melhor essas operações, sendo o primeiro deles o Homeland Security Investigations, que é focado na investigação de crimes transnacionais, ou seja, de crimes para fora da fronteira dos Estados Unidos, como crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, crimes cibernéticos e por aí vai. O segundo diretório era o Enforcement and Removal Operations, que era responsável por identificar, prender, deter e remover imigrantes ilegais dos Estados Unidos. E por último, o Office of the Principal Legal Advisor, que é o braço jurídico da agência, aquela que vai representar o governo quando a gente analisa processos de deportação. Então a agência do ICE, ela centralizou e unificou todas as operações envolvendo o imigrante, desde o processo de investigação internacional até a aplicação da lei de maneira interna, como também do apoio jurídico, do apoio legal que daria prosseguimento e continuidade às políticas de imigração, que vão ganhar essa atenção, que vão ganhar essa transferência de uma questão civil para uma questão de segurança nacional a partir do primeiro governo de George W. Bush, que vai durar entre os anos de 2001 e 2009. Isso porque vai ser no governo Bush que, além da agência do ICE ter sido fundada, esse discurso contra a ameaça interna relacionada ao imigrante e principalmente ao imigrante de origem islâmica ou de origem ali do Oriente Médio vai ganhar bastante força, já que a tônica geral do discurso naquela época era da guerra ao terror, um substituto do inimigo interno, do inimigo externo, da eminente invasão que havia sido protagonizada pelos comunistas durante a Guerra Fria. E agora, com essa doutrina Bush, a gente vê um crescimento desse discurso, dessa retórica contra o terrorismo. Não é à toa também que é nessa época que a gente vai ver o lançamento de vários filmes, de peças de cultura, videogames e por aí vai, que fazem esse reforço no combate ao terrorismo. E é também durante o governo Bush, em 2008, que vai ser criado o programa Secure Communities, um programa que tinha como principal objetivo realizar detenções de imigrantes ilegais em bairros familiares,
Então é nesse momento que as operações de detenção do ICE nesses espaços começam a acontecer com mais frequência e também com mais força. E é por isso que o governo Bush, nesse momento, bate um recorde de pessoas deportadas, atingindo a cifra de 2 milhões de cidadãos que vão ser expulsos dos Estados Unidos. Além de focar sua política em um tipo de batida que vai ficar conhecida como Worksite Raid, batida no local de trabalho, cujo objetivo era capturar imigrantes que estivessem em regime ilegal nos Estados Unidos e fossem deportados por essa questão civil. Em uma ocasião, em 2006, em uma única operação em 6 fábricas, o governo Bush vai conseguir prender, de uma só vez, 1.300 imigrantes. E esse foco vai ser especialmente voltado para pegar as pessoas que estivessem ali com seus documentos atrasados, que não tinham seus documentos em dia. E essa é uma questão importante, porque muitos dos imigrantes que vão para os Estados Unidos buscar trabalho, oportunidades, etc., muitas vezes não têm um registro legal, ou ficavam esperando muito tempo e precisavam de trabalhos. Então, muitos deles vão ser colocados nessa condição de criminalidade justamente para poder assegurar e legitimar essas ações de aprisionamento. Ações essas, inclusive, que vão continuar no governo daquele que muita gente viu como grande democrata, né, como grande superador das políticas do Bush, que foi Barack Obama. Aí durante o seu mandato, que vai acontecer entre os anos de 2009 e 2016. Isso porque, além de ser o presidente que mais mobilizou tropas dos Estados Unidos na história, especialmente na questão da Síria e da Líbia, o Obama também vai ser conhecido como deportador-chefe, já que vai ser durante a gestão dele que o ICE vai aumentar e muito o número de remoções de imigrantes, batendo o recorde histórico em 2012 de 409 mil remoções. Isso dá mais de 1.100 imigrantes sendo removidos de suas casas todos os dias. Mas a partir de 2011, e por conta dessa pressão que acontecia contra sua política de imigração, o governo Obama vai mudar o foco, vai tentar mudar a prioridade de quem estava sendo deportado, alterando essa dinâmica de pegar todo mundo igual para poder selecionar os imigrantes em situação que teriam preferência nesse processo de deportação. Fruto disso vai ser a criação do DACA, que é o Deferred Action for Childhood Arrivals, a ação deferida para chegadas na infância no dia 15 de junho de 2012, em que esse DACA concedia vistos e permissões de trabalho para jovens que chegassem aos Estados Unidos em situações de separação das suas famílias. Apesar de evitar a deportação imediata, o DACA muitas vezes não garantiu cidadania e não garantiu condições objetivas para que essas comunidades, para que esses sujeitos pudessem se estabelecer nos Estados Unidos. E por conta disso, o número de remoções que o ICE vai realizar dali para frente, em 2013, 14, 15 e 16, vão apresentar índices de queda. Mas o governo Obama, ainda assim, vai carregar o título de ter sido, até esse momento, o governo que mais deportou pessoas na história dos Estados Unidos, atingindo a cifra de 3,2 milhões de pessoas nesse período. E diferentemente do Bush, que focou suas ações nas intervenções de locais de trabalho, o Obama vai centralizar as ações do governo na captura de imigrantes para assegurar a fronteira dos Estados Unidos. Mas ele vai também fortalecer o programa criado pelo Bush, o Secure Communities, e vai também equiparar esse processo, né, essa contravenção civil de tentar entrar no território a uma condenação criminal, fazendo com que muitos desses imigrantes, muitas vezes famílias, crianças, mulheres, idosos, que estavam tentando atravessar a fronteira, fossem transformados de pessoas que estavam ali cometendo uma infração civil para criminosos, o que vai aumentar e muito o volume de deportações, algo, inclusive, que vai ser alvo de crítica por muitas instituições internacionais pró-imigração, que criticam duramente o governo Obama e que veriam essa situação piorar muito durante o primeiro mandato de Donald Trump, que vai acontecer entre os anos de 2017 e 2020. Isso porque o governo Trump, para além de reforçar a estruturação do ICE em questão de orçamento, em questão de recurso, vai também fortalecer muito o discurso anti-imigração de maneira explícita e aberta,
com a defesa do princípio ideológico do Make America Great Again, essa ideia de impedir com que os imigrantes se reconheçam e façam parte dos Estados Unidos, desestimulando e desencorajando os imigrantes a fazerem esse movimento. Tanto que os programas que o governo Trump vai criar para poder fortalecer essa lógica vão ser programas que vão buscar impedir, em primeiro lugar, que essas pessoas sequer pisem no território dos Estados Unidos. Isso pode ser observado, por exemplo, com a criação do programa Zero Tolerance, em 2018, em que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que encaminharia todos os casos de imigração ilegal para processos criminais, ou seja, um aprofundamento daquela lógica que a gente falou que havia começado no governo Obama e que vai, na prática, também criar um fenômeno de separação das famílias. Então, muitos pais que estavam sendo processados por essas entradas vão se afastar dos seus filhos, que vão ficar colocados em outros centros de detenção que, inclusive, haviam crescido sob o governo Obama. E outro programa fundamental do governo Trump nesse sentido foi o programa Remain in Mexico, que vai começar a ser aplicado em 2018 e 2019, que basicamente mandava as pessoas que estavam esperando asilo político nos Estados Unidos de volta para o México para aguardarem a chamada da audiência que seria realizada pelo Departamento de Justiça. Se calcula mais ou menos que 65 mil mexicanos foram inscritos nesse programa e foram enviados de volta para o México. Além do programa Remain in Mexico, também vai ser criada uma barreira para o terceiro país em trânsito, uma regra que nos Estados Unidos é conhecida como Third Country Asylum Rule, que vai criar dificuldades para imigrantes que estivessem tentando chegar aos Estados Unidos depois de atravessar 2 países, dificultando o acesso aos papéis da imigração. E, por último, a regra do Título 42, um título que foi emitido na época da pandemia, ali em março de 2020, que previa, com base numa ordem sanitária, a expulsão rápida e imediata na fronteira de qualquer imigrante que chegasse àquela área, pulando todo esse processo jurídico de asilo, de entrada, toda a questão da audiência e que inclusive vai ser continuada até o ano de 2023, ainda que a pandemia já tivesse arrefecido, ou seja, essa política continua em ação durante o governo Biden. E mais uma vez, sobre o discurso humanitário, democrático, que vai centralizar a campanha do Biden, o que a gente observa na realidade é um fortalecimento do ICE e um fortalecimento dessas agências de encarceramento de imigrantes. Em janeiro de 2021, durante o comecinho do mandato do Biden, se estipulava que 14 mil pessoas estavam sob custódia do ICE. Em janeiro de 2025, primeiro mês do segundo mandato do Trump, ou seja, pós-Biden, esse número já havia crescido para a casa das 40 mil pessoas, um aumento de 2,5 vezes durante o governo do democrata. Diferentemente da promessa de campanha de reduzir o uso de prisões privadas, o governo Biden vai estender e ampliar os contratos com essas empresas de segurança, aumentando o número disponível de vagas para detenção entre 30 e 37 mil novos lugares. Isso vai ser necessário, articulado, porque uma das políticas do governo Biden, a Detention at Large, que começa entre 2021 e o final de 2024, vai realizar mais de 500 mil prisões internas, das quais 51% das pessoas que foram presas nessas operações não tinham condenações criminais, não tinham antecedentes criminais. Eram só considerados infratores de imigração. O aprofundamento daquela questão que a gente havia comentado sobre a transformação dessa questão imigratória de um ponto de vista civil para um ponto de vista criminal, ou seja, o aprofundamento da criminalização do imigrante, algo que, para além de fortalecer a lógica do encarceramento, também fortalece o discurso do ICE e o discurso dessa estrutura de poder. E esse fortalecimento aparece em 2024 como o maior número de deportações feitas em 10 anos, com um número total de 271 mil pessoas, superando, inclusive, os totais anuais da primeira era do governo Trump. Então, o que a gente observa é que as administrações anteriores, Bush, Obama, Biden e tal, criaram o palco para que o governo Trump pudesse realizar e aprofundar essas políticas ainda mais.
Vocês estão observando no gráfico aqui na tela de vocês o número de deportações realizadas ao longo dos anos, a população detida pelo ICE, e que a gente pode observar que mantém uma certa estabilidade entre os anos de 2021 e 2023, com crescimento, picos de crescimento, mas com essa estabilidade de crescimento, um aumento considerável a partir de 2024, então ainda governo Biden, e aí um crescimento assombroso a partir de 2025, com a segunda gestão de Donald Trump. E é a partir desse aumento assombroso que a gente pode se perguntar como e por que o ICE se tornou essa ferramenta e esse instrumento tão importante e tão fundamental, não só para a ideologia do governo Trump, mas também para a sua política interna aplicada. Para isso, a gente precisa entender como que o ICE chegou nesse patamar que a gente está vendo agora. Isso começa com uma lei aprovada no dia 4 de julho de 2025, o One Big Beautiful Act, uma lei que vai dedicar mais de 170 bilhões de dólares em 4 anos para a fiscalização da fronteira e do interior do país, com o objetivo declarado do governo Trump em deportar mais de 1 milhão de imigrantes a cada ano. Aqui, uma menção importante é que essa lei foi aprovada no dia do aniversário da independência dos Estados Unidos, o que dá para a gente perceber, né, e atrelar um significado simbólico muito importante para essa política e que conecta ela com os valores conservadores que o Trump tem defendido desde então. Só para vocês terem uma ideia, esses 170 bilhões de dólares dedicados para 4 anos das operações para detenções e deportações de imigrantes é mais do que o orçamento anual para todas as agências de polícia estaduais e locais combinadas em todo o território dos Estados Unidos. É muito dinheiro. Essa lei fez com que a agência de imigração do ICE se tornasse a agência federal com o maior orçamento disponível, com 45 bilhões para a construção de novos centros de detenção, além de 14 bilhões de dólares disponíveis para a realização dessas operações de deportação, além de um reembolso de 3,5 bilhões de dólares para governos estaduais e locais referentes aos custos mobilizados para essas operações de detenção e de aplicação da lei relacionada à imigração. Esses 45 bilhões de dólares dedicados para essas construções de novas detenções são maiores do que o investimento militar de países membros da OTAN, como a Itália, que teve um investimento de 30,9 bilhões de dólares, o Canadá, que teve um investimento de 41 bilhões de dólares, e de outros países, como Israel, 30 bilhões de dólares, e o Brasil, em 26,1 bilhões de dólares. Então, esse crescimento do orçamento, esse projeto de expansão da lei, é um projeto que também caminha para uma expansão da capacidade de detenção de imigrantes, sendo que o Trump já declarou abertamente que o seu objetivo é aumentar o número de imigrantes sendo detidos e, para ele, uma capacidade também aumentada de 56 mil leitos de detenção para mais de 100 mil até o final desse ano. E é importante observar que o aumento disponível do orçamento para esse tipo de operação é um aumento que deixa muito claro e muito evidente qual é a política central do governo Trump, que é observar no imigrante esse grande inimigo, esse sujeito que está atrapalhando a paz interna, está atrapalhando a ordem interna, e que, portanto, precisa ser deportado. Um reflexo muito claro disso é o fato de que a agência do ICE tem mais orçamento do que toda a agência federal de não imigração dos Estados Unidos combinada. Então, isso inclui agências que fazem o combate a tráfico de armas, tráfico de drogas, investigação de crimes violentos, tudo isso que também está diretamente conectado com os problemas internos dos Estados Unidos, mas que não vai ser combatido, que não vai ser expandido em termos orçamentários, justamente porque essa dedicação do governo Trump em aumentar seus investimentos no ICE e nessas agências de imigração é uma base fundamental da sua política. É uma base fundamental para manter a sua popularidade. Eu falei também sobre isso, sobre como que essas operações estão sendo usadas pelo governo Trump como um chamariz, como uma cortina de fumaça para esconder as grandes contradições que hoje os Estados Unidos vivem.
Você pode conferir esse vídeo aqui nesse momento. E o aumento no volume do investimento em centros de detenção é algo muito díspare quando a gente analisa, por exemplo, o aumento do investimento do governo em novos juízes de imigração. Você teve um crescimento de 14% do orçamento federal dedicado à entrada de novos juízes, processos de concurso e estruturas, enquanto que o aumento para a criação de centros de detenção foi elevado em mais de 400%. E isso é evidente o quanto que a política do Trump vai buscar realizar esse encarceramento em massa, que o volume jurídico de atendimento dos imigrantes vai ser insuficiente e, para isso, não vai ter outra alternativa a não ser enfiar todo mundo em cadeias. Mas aqui é importante, essas prisões que são prisões privadas. E essa é uma outra face muito importante sobre essa análise do ICE, porque atualmente 90% das pessoas detidas pela Agência de Imigração dos Estados Unidos estão detidas em presídios privados, em complexos prisionais particulares, cujo objetivo é a lucratividade. Então, quanto mais o Trump tem fortalecido essa política, fortalecido esse discurso, mais também ele tem fortalecido os setores privados de segurança, os setores privados de complexos prisionais. Não é à toa que logo depois da eleição dele, o preço das ações das duas maiores empresas de companhias privadas de encarceramento dos Estados Unidos, a CoreCivic e a Gel Group, dobraram. Além disso, no segundo trimestre, a CoreCivic apresentou um aumento de 103% no seu lucro líquido, ou seja, já tirou custo, já tirou tudo e teve um aumento de 100% na sua lucratividade. Essa política do Trump, portanto, mostra pra gente que existe um atendimento de interesses com relação a certas fatias do capital dos Estados Unidos ligados aos complexos prisionais privados. Vale lembrar aí que a privatização de presídios é uma prática já bastante antiga dos Estados Unidos e que, inclusive, tem o reforço de uma emenda na Constituição, a 13ª emenda. A 13ª emenda que estabelece o fim da escravidão a não ser em caso de crime. Ou seja, muitas pessoas que são encarceradas nesses complexos prisionais privados vão trabalhar para gerar lucratividade, para gerar valor para empresas que contratem o trabalho dessas pessoas. Então a gente percebe esse circuito e esse ciclo de capital se fechando a partir de um negócio muito lucrativo, que é o encarceramento em massa. Isso também pode ser demonstrado pelo gráfico que vocês estão vendo aí na frente da tela de vocês, em que a linha verde mais escura é de imigrantes que tiveram condenações anteriores, a linha azul escura é de imigrantes que têm acusações criminais pendentes, e a linha verde clarinha é dos imigrantes que não têm histórico criminal. A gente consegue observar que existe um crescimento vertical de todas as linhas, mas a que apresenta o maior crescimento nesse tempo é de detenções feitas pelo ICE contra imigrantes sem nenhum tipo de antecedente criminal. Ou seja, uma política deliberada e planejada de detenção em massa que vai beneficiar esses complexos prisionais privados, fortalecer o apoio do Trump pela fatia do capital dos Estados Unidos e também, através do seu discurso, através da sua ideologia, conseguir consolidar o apoio da sua base política mais radicalizada, mais ligada às ideias do nacionalismo branco, do supremacismo e de tudo isso que é, enfim, o elo formador ideológico da própria noção da nação Estados Unidos da América. Para além dos números que são muito elevados, um outro dado muito revelador é a forma como essas prisões têm sido realizadas. Em 2025, baseado em dados do próprio ICE, o número de transferências de cadeias locais para cadeias da agência relacionadas à agência de imigração aumentou em 4 vezes. E o número de prisões feitas nas ruas aumentou em 10 vezes. Ou seja, o que a gente está vendo é um aprofundamento dessa lógica, é um crescimento dessa prática agora deliberada em que ninguém está seguro. E isso é visto pelo aumento das operações nas comunidades, nos locais de trabalho e até nas reprisões que são feitas em tribunais ou em outros locais, check-ins, em que esses imigrantes estejam esperando as suas audiências e seus processos
para poderem entrar nos Estados Unidos. Um crescimento de 600% de prisões at large, desse jeito, de qualquer maneira na comunidade, um crescimento de 2.450% de imigrantes sem antecedente criminal e uma queda de 87% nas liberações discricionárias, ou seja, uma queda no volume de imigrantes que passaram a ser liberados depois do processo da sua detenção. O que prova, mais uma vez, que estamos diante de um processo de encarceramento em massa dos imigrantes nos Estados Unidos. E para garantir o sucesso dessa lógica de encarceramento, o governo Trump também ampliou muito a capacidade de contratação do ICE. Em primeiro lugar, oferecendo condições muito atrativas, especialmente para frações da classe trabalhadora dos Estados Unidos que já têm um problema crônico de endividamento. Então, quando uma pessoa vai ali fazer o seu registro para pleitear trabalhar no ICE, ela pode receber o perdão das suas dívidas estudantis em até $60 mil e um bônus de $50 mil pagos na hora. O Department of Homeland Security, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, anunciou que o ICE ia ter um aumento do número de agentes, passando de 10 mil para 22 mil funcionários, um crescimento de 120%. E para viabilizar essa aceleração, o tempo de treinamento para ser um agente do ICE foi encurtado de 6 meses para 6 semanas, além da diminuição da idade mínima para participar, que antes era por volta de 40 anos, diminuiu para 21 e agora já existe um interesse para diminuir essa idade para os 18 anos. Além dessas condições financeiras atrativas, o governo Trump também tem como objetivo, nesse topozão de funil de contratação, pegar as bases mais radicalizadas e mais mobilizadas da sua ideologia conservadora, da ideologia do Make America Great Again. Não é à toa que a gente vê a utilização de símbolos, da pose desses chefes, desses agentes, desses grandes envolvidos na segurança do ICE, parecendo, enfim, tropas ali da Alemanha dos anos 30, se é que você me entende. A tendência que a gente observa, portanto, é o crescimento das operações do ICE, mas principalmente em estados democratas, com o objetivo de desestabilizar essa unidade política interna e, assim, pressionar os governadores locais a atenderem às medidas do Trump e melar, enfraquecer a realização das eleições de midterm que vão acontecer mais ou menos ali no final desse ano, lá por novembro, mais ou menos. E o que está em jogo aqui, portanto, é que o governo Trump tenta restabelecer a sua prioridade, dobrando a aposta na radicalização do seu discurso anti-imigração, o que tem levado à ocorrência de protestos massificados em várias cidades dos Estados Unidos. E a popularidade do governo Trump, ao que parece, não está sendo revertida favoravelmente ao seu governo, o que também nos leva a imaginar que essa brutalidade e essa violência do ICE está só no começo. E esse foi o resumo da ópera. E eu quero saber o que você acha sobre esse tema. O que você achou do vídeo? Comenta aqui embaixo, seu comentário é muito importante. Também não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de mandar esse material e essas informações, caso você tenha gostado, para alguém que também quer conhecer a história do ICE, quer entender como ele está funcionando na atualidade e entender qual que é a importância da gente ficar de olho nessa movimentação do governo dos Estados Unidos. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença, valeu e até a próxima.